Olá, bom dia, queridos amigos do Facebook. É simplesmente maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais. A mensagem de hoje está presente em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. A mensagem de hoje tem como título O que somos diante de Deus estando em Cristo. O versículo 3 traz a seguinte verdade inicialmente. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O versículo 3 traz como tema central a noção de bênção. Bênção garantida por Deus a partir do estar em Jesus Cristo. O versículo 3 termina com as seguintes expressões: em Cristo. Estar em Cristo é a garantia fundamental para que nós percebamos a bênção manifestada por Deus em nossas vidas. Não somente manifestada, mas dada por Ele. Se nós somos abençoados hoje, se nós percebemos a bênção de Deus em nossas vidas, essa bênção é resultado do estar em Cristo, do imitar a Jesus Cristo. É importante compreender que o versículo 3 traz a noção de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quer dizer, nós somos abençoados aqui na terra, mas as bênçãos mais importantes já foram garantidas por Deus. Quer dizer, bênçãos espirituais nos lugares celestiais, o que perpassa a noção terrena, a noção efêmera na qual nós estamos inseridos. As bênçãos aqui, elas são espirituais nos lugares celestiais. E nada melhor do que saber disso, de que nós somos abençoados por Deus ao estarmos em Jesus Cristo. O versículo 4 traz uma outra garantia. Assim como o versículo 3 traz a bênção para a vida do cristão, o versículo 4 traz a noção de eleição. Vejamos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O versículo 4 inicia dizendo, trazendo a noção de adição. Assim como nós somos abençoados, nós também somos eleitos. Mas a nossa eleição, ela é fundamentada na presença de Cristo. Sem Cristo não somos eleitos. É importante que cada um que em determinado momento da sua vida aceitou a Jesus Cristo ou ainda vai aceitar, perceba claramente essa verdade. A eleição que Deus nos garante, a noção de que somos eleitos, ela tem como base Jesus. Sem Jesus, nós não somos eleitos. Sem Jesus, nós não somos o objeto de escolha. Nós fomos escolhidos. É uma honra saber que o cristão, ele é eleito por Deus. Mas essa eleição está fundamentada em Jesus. E ela ocorreu antes da fundação do mundo. É o que o versículo 4 traz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E qual era a intenção de Deus? Qual é a intenção de Deus em mostrar nas Escrituras essa verdade? Quando Deus diz que nós fomos eleitos em Cristo, há um propósito nessa eleição, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Para você ser considerado, para que eu seja considerado santo e irrepreensível diante de Deus, é necessário que eu entenda que eu fui eleito em Jesus Cristo. Sem Jesus, sem essa eleição,
pautada em Jesus, eu sou visto como pecador, repreensível, indigno. Mas, estando em Jesus, Deus me aceita. Eu me torno agradável diante de Deus quando a minha eleição está fundamentada na fé em Jesus Cristo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Dele quem? Diante de Deus, o Pai. E o versículo 4 termina com as expressões em caridade, em amor. O amor manifestado por Jesus Cristo. O amor manifestado por Jesus Cristo, quando eu aceito esse amor, eu sou eleito por Deus. Eu percebo essa eleição. Uma eleição fora de Jesus Cristo é falsa, é fraude. Para que eu viva nessa terra tendo a sensação constante de que eu sou eleito de Deus, a base necessária é a fé em Jesus Cristo. É Cristo que garante que eu me torne santo e irrepreensível diante de Deus. É a presença de Cristo na minha vida que traz essa certeza para o meu íntimo, de que eu sou santo e irrepreensível, porque é o sangue de Jesus Cristo que me lava, que me torna aceitável diante de Deus. O que a palavra diz? Que todos estão destituídos da glória de Deus. E só há um caminho para que nós recuperemos essa glória que foi perdida. É a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo traz de volta essa glória perdida e nós passamos a ser justos diante de Deus. A justiça que Jesus traz, Ele transfere para nós e nós somos vistos como santos e irrepreensíveis diante de Deus em caridade. É o amor. O amor é a base de tudo. O amor manifestado na cruz, na morte de cruz que Cristo vivenciou, é a garantia de que nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus, santos e irrepreensíveis. Nós não seremos mais repreendidos por Deus, porque quem é que Deus vê? Deus vê Cristo em nós. E quando Deus vê Cristo em nós, o que Ele vê é a justiça de Jesus que apaga as nossas ofensas, que apaga os nossos pecados, que apaga as nossas falhas. E elas são lançadas no mar do esquecimento, como a palavra de Deus revela. Percebemos, portanto, que o versículo 3 traz a noção de bênção, o versículo 3, o capítulo 1 de Efésios, e o versículo 4 traz a noção de eleição. Duas garantias já surgiram aqui, bênção e eleição. E nós percebemos de maneira muito explícita, muito clara, que a bênção e a eleição são dependentes de Cristo. Estar em Cristo é o que garante bênçãos espirituais nos lugares celestiais e a eleição. O versículo 5 traz uma outra garantia. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A adoção agora. Nós somos considerados filhos adotivos quando cremos em Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo e ser filho adotivo foi algo predestinado por Deus. Me emociona saber que diante de tantas pessoas no mundo inteiro, Deus resolveu me predestinar para filho adotivo dele. E nós nos tornamos filhos adotivos de Deus somente a partir de Jesus Cristo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O que é predestinar? É antecipar, né? É uma decisão antecipada, é um futuro antecipado, decidido, né? De antemão,
antes. Isso quer dizer predestinar. É uma destinação antecipada. Quer dizer, Deus me destinou a ser cristão. E eu sou cristão quando eu imito a Jesus Cristo, quando eu renuncio os prazeres dessa vida por amor a Jesus Cristo. E nada melhor do que saber que eu sou predestinado. Eu sou predestinado, nós somos predestinados para filhos de adoção somente por meio de Jesus Cristo. Nenhuma pessoa pode dizer que é filha de Deus sem ter essa certeza de que ela, dia após dia, anda em espírito e diz não às concupiscências da carne. Quando a palavra de Deus diz, no versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, foi vontade de Deus que eu, em determinado momento da minha vida, há cerca de 12 anos, escutasse a mensagem do Evangelho, a mensagem de que eu teria jeito, de que eu poderia ser aceito novamente por Deus. Foi essa mensagem que transformou a minha vida há cerca de 12 anos. Quer dizer, eu sou filho adotivo de Deus. Eu me tornei filho adotivo de Deus há cerca de 12 anos, quando aceitei a Jesus Cristo. Todas as pessoas que se envergonham de Jesus serão envergonhadas diante de Deus. Todas as pessoas que professam a fé com convicção, com ousadia diante dos homens, sem se envergonhar de Cristo, receberão uma glorificação, serão bem vistos no céu. Deus irá aceitá-lo, Deus irá honrá-lo quando você, sem vergonha alguma, anunciar o nome de Jesus Cristo. O versículo 6 diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O versículo 5 traz a terceira garantia. Nós tivemos a primeira, que é a bênção, no versículo 3, a segunda, que foi a eleição, no versículo 4, e nesse versículo 5 nós temos a adoção. Olha o nosso estado diante de Deus quando nós alicerçamos nossa vida em Jesus Cristo. Esse é o nosso estado. E saber disso transforma os nossos dias. Muitas vezes nós deixamos sentimentos, muitas pessoas deixam a depressão invadir o seu íntimo, a sua vida, porque muitas vezes não conhecem essas verdades, essas garantias manifestadas aqui em Efésios capítulo 1. Saber que você é abençoado, saber que você é eleito e saber que você é adotado em Cristo transforma os nossos pensamentos, transforma a nossa rotina, transforma a nossa mente. O versículo 6 traz mais uma vez a noção do objetivo principal de Deus ao nos predestinar para filhos de adoção. O que chama a nossa atenção é que Deus não faz nada por acaso. Há sempre uma intenção, há sempre o objetivo de Deus. Quando Deus predestina pessoas indignas para serem eleitos em Jesus Cristo, qual é a intenção de Deus? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Essa é a intenção de Deus quando predestina pessoas para serem filhas adotivas dele em Jesus Cristo, para que a graça dele seja glorificada, para que a graça dele seja louvada. E a graça é tão glorificada e tão louvada que nós nos tornamos agradáveis diante de Deus. O que é se tornar agradável? É satisfazer a Deus, é trazer uma alegria para Deus.
E quando nós chegamos diante do trono de Deus, salpicados pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos agradáveis diante de Deus. Deus nos aceita, porque nós estamos no amado. O versículo 6 termina com essas expressões: nós estamos no amado. E o que é estar no amado? É estar em Jesus Cristo, é renunciar à própria vida, é carregar a cruz por amor a Jesus Cristo. Se Ele morreu na cruz, nada melhor e nada mais viável do que nós também renunciarmos à própria vida e carregarmos a nossa cruz. O que é carregar a nossa cruz? É dizer não a nós mesmos, enterrar a nossa velha natureza todos os dias, com vistas a demonstrar a gratidão. O amor de Cristo, ele cobra uma gratidão vinda de nós. Nada melhor do que renunciar à própria vida por amor a Cristo. Ele demonstrou amor, e nada melhor do que nós demonstrarmos o nosso amor como retorno, né, diante dessa decisão que Ele tomou de vir a essa terra e experimentar a morte de cruz. E o versículo 6 diz que a graça é louvada, que a graça é glorificada. E é essa graça, é esse favor imerecido, né, que é derramado sobre nós, que nos faz agradáveis diante de Deus no amado, o amado Jesus Cristo. O versículo 7 diz que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar, versículo 8, para conosco em toda a sabedoria e prudência. Olha a garantia que nós temos aqui no versículo 7, a remissão, a redenção. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. É através da nossa renúncia, é através da renúncia à própria vida que nós temos essa certeza, a redenção. Os pecados que nós cometemos, aqueles que nós estamos cometendo agora no presente e aqueles que ainda nós iremos cometer, eles têm um remédio, que é o sangue de Jesus Cristo. A redenção é isso. A redenção é esse processo de libertação. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E ser lavado pelo sangue de Jesus traz a remissão das ofensas. Todas as vezes que nós damos valor ao pecado, nós estamos dizendo não para Deus. Nós estamos virando as costas para Deus. E há um remédio para isso. O sangue de Jesus Cristo, ele nos redime, né? Ele traz remissão, ele traz perdão, ele nos torna agradáveis diante de Deus, segundo as riquezas da sua graça. A graça é tão rica que ela tem esse poder. O favor imerecido que nós recebemos é manifestado pela graça. A morte salvífica de Jesus Cristo tem esse poder de salpicar uma única gota do sangue de Jesus Cristo e nos tornar santos e irrepreensíveis diante de Deus. E essa graça, ela é abundante em toda a sabedoria e prudência. Deus sempre é prudente. Ele é prudente ao ponto de trazer garantias para nós. E nós já observamos aqui, no mínimo, 5 garantias. No versículo 3, a bênção. No versículo 4, a eleição. No versículo 5, a adoção. No versículo 7, a redenção. E no mesmo versículo, a remissão. Todas essas garantias, elas precisam estar alicerçadas em Jesus Cristo. Esse é o nosso estado diante de Deus quando nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo.
O versículo 9 diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. O versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A vontade de Deus, o Pai amoroso, é que o seu Filho seja glorificado, de tornar a congregar em seu Filho todas as coisas. Ele é o protagonista. A graça é manifestada por meio da morte de Jesus. Essa é a intenção de Deus Pai, glorificar o seu Santo Filho. E houve um tempo para isso. Quando o versículo 10 diz, na dispensação da plenitude dos tempos, a dispensação quer dizer a divisão do tempo. Há sempre um tempo certo para que as coisas aconteçam. E é a vontade de Deus, foi a vontade de Deus que Cristo viesse a essa terra há mais de 2000 anos e garantisse tudo isso aqui que eu já apresentei para vocês. As bênçãos, as eleições, as predestinações, as redenções e as remissões. Todas essas garantias, elas estão alicerçadas em Jesus Cristo. São razões suficientes para que você, que ainda não aceitou a Jesus Cristo, viva essa experiência. Viva tendo a certeza de que essas garantias fazem parte do seu cotidiano, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. E o espiritual é o mais importante. Nós precisamos andar em espírito, como Gálatas diz, e não cumprir as concupiscências da carne. O versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Ele é o foco. Jesus Cristo sempre foi o foco. A Bíblia completa mostra isso. Desde o Velho Testamento, o Novo Testamento principalmente, ele traz essa noção de que Jesus é o centro, a centralidade de Jesus Cristo. O versículo 11 diz, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É Deus o autor de tudo aquilo que nós vivenciamos hoje, de tudo aquilo que o cristão tem vivenciado. Aqui no versículo 11 diz que em Jesus, nele, o nele aqui é Jesus, nós também fomos feitos herança. Nós somos herança estando em Jesus Cristo. A herança tem a noção de sucessão. A herança tem a noção de bens que são transferidos, que são repassados para um sucessor. A morte de Cristo traz essa certeza. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E crer em Jesus faz de nós herança. Nós somos herança. Nós somos herança de Deus. Mas quando estamos em Jesus Cristo, nós somos herança de Deus quando decidimos aceitar as promessas de Cristo, obedecer aos seus princípios e renunciar à própria vida. Quem perder a sua vida aqui, quem perder a sua vida por amor a Cristo, ganhá-la-á. E quem decidir ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. É uma questão de escolha. Você quer ser herança de Deus? Pois você precisa, eu preciso viver alicerçado em Jesus Cristo. E como está escrito em Efésios, versículo 11, capítulo 1, havendo sido predestinados. Aqui há uma outra predestinação de ser herança de Deus. Herança de Deus em Jesus Cristo. E os bens conquistados por Jesus são repassados para nós. São repassados para nós. Essa é a noção de herança. Foram bens conquistados na cruz, o perdão, a remissão,
a santificação, a glorificação, que ainda não aconteceu. Somente com a volta de Cristo é que nós experimentaremos, a glorificação. E todas essas questões são bens conquistados, que foram conquistados por Jesus. Por isso que o versículo 11 diz que nós fomos feitos herança em Jesus, porque os bens que ele conquistou na cruz foram transferidos para nós. E hoje nós podemos imitar a Jesus Cristo através da presença do Espírito Santo, que ele garante que é o nosso Consolador. O versículo 12 diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Esperar em Cristo, ter a fé alicerçada em Cristo, é impressionante o efeito disso. O versículo 12 traz mais uma vez a noção de objetivo. Por que nós somos herança? Qual o objetivo disso? Por que Deus nos predestinou para sermos herança dele em Cristo Jesus? Para louvor da sua glória. É Deus que merece todo o louvor e toda a glória. Mas Deus só pode ser louvado, Deus só pode ser glorificado quando nós esperamos em Cristo. Quando nós alicerçamos a nossa fé fora de Cristo, Deus não é louvado. A melhor maneira de você glorificar o nome daquele que te criou, Deus te criou, é essa a certeza que eu tenho, que nós temos, quem é criacionista, quem acredita na teoria do criacionismo, Deus é o autor de todas as coisas que existem. Quem acredita nisso, ele tem essa certeza de que Deus é ele que deve ser glorificado. E só há uma maneira de glorificar o nome de Deus: esperar em Cristo, viver aqui o tempo que for necessário e dizer não todos os dias a tudo aquilo que desagrada a Deus. Será fácil? Não. Sozinhos nós nunca conseguiremos vencer as tentações, vencer as quedas. É preciso que o Espírito Santo seja derramado em nosso ser e ele é que nos aperfeiçoará, é ele que nos santificará, é ele que nos justificará e, por fim, glorificará. A glorificação será o momento em que o nosso corpo, os nossos corpos serão transformados e nós perceberemos quem realmente nós somos. Nós somos seres celestiais, vivendo experiências terrenas, e não o contrário. Nós somos isso, essa é a nossa identidade, Nós somos seres celestiais, vivendo experiências terrenas. O versículo 13 diz: em quem também vós estáis. Eu pergunto a você, tu estás em Cristo? Eu pergunto a mim mesmo, eu tenho estado em Cristo? O que o versículo 13 diz? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! É preciso que nós estejamos em Cristo. Como é que eu estou em Cristo? O que o versículo 13 diz? Qual é a condição para eu estar em Cristo? Ouvir a palavra da verdade. E quem é a palavra da verdade? Como o versículo 13 diz, o evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação é a palavra da verdade. É crer nesse evangelho que me conduz a estar em Cristo. É passar tempo com o Evangelho, é aceitar a Jesus, estar em comunhão com Jesus, dedicar boa parte da sua vida para glorificar o santo nome do Filho de Deus. E quando você crê no Evangelho da salvação, olha o que acontece, olha o efeito dessa crença, olha o efeito desse acreditar. Você é selado com o Espírito Santo da promessa.
Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Eu sou selado pelo Espírito Santo da promessa, porque um dia eu escutei o Evangelho da salvação, criei e passei a estar em Cristo. Por mais que eu tenha caído várias vezes, eu lembrei do que 1 João diz, de que Jesus é o meu advogado. É Ele que intercede por mim lá no céu. É Ele que conversa com o Pai e diz: o Railson me aceitou, ele está sendo lavado pelo meu sangue, o perdoe. É essa relação que existe lá no céu. E quando o cristão sabe disso, essa noção modifica, o modo como ele enxerga o cair, o pecar. O pecado, nós nunca seremos perfeitos aqui. O pecado está presente na humanidade. Mas quando Jesus voltar, quando nós formos arrebatados, ressuscitados, o pecado será exterminado. E na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, não haverá a presença do pecado. Mas enquanto isso, eu estou aqui na terra, nós estamos aqui na terra e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. É esse selo, é a garantia, esse selo é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Como está escrito no versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Quem é o penhor da nossa herança? Que é a garantia de que nós somos herança do Senhor. É o Espírito Santo. Quando você crê em Cristo, eu não sei se você crê em Cristo, quem está me assistindo ou quem irá me assistir ainda, mas quando você crê em Cristo, você é selado pelo Espírito Santo da promessa. E a presença do Espírito Santo na sua vida o levará a agir de maneira diferente. Você renunciará à própria vida todos os dias, por mais que você sinta às vezes fraqueza, mas é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É o que está escrito em sua palavra. Por mais que você se sinta às vezes fraco, mas você é selado pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, é o penhor, é a garantia. Penhor quer dizer isso, é a garantia da nossa herança. E o Espírito Santo estando em nós, olha o que acontece. Qual é o objetivo da presença do Espírito Santo em nós? Para quer dizer objetivo, a fim de, quer dizer com o intuito de. O para redenção da possessão adquirida. Nós nos tornamos posse de Deus novamente. Quando aceitamos a Jesus Cristo, nós nos tornamos propriedade de Deus. Nós somos adquiridos por Deus quando nós aceitamos a Jesus Cristo. E ser adquirido por Deus e se tornar propriedade de Deus, olha o efeito, nós somos redimidos, nós somos lavados, nós somos santificados, nós somos justificados por causa da presença do Espírito Santo em nós. Glória a Deus, aleluia, para louvor da sua glória. Tudo é para louvor da sua glória. Por isso não há espaço para mérito humano em nenhum momento da salvação. Foi Deus que nos predestinou para vivenciarmos tudo aquilo que nós vivenciamos. Como eu disse a mensagem aqui, o que nós somos diante de Deus estando em Jesus. E ficou bem claro quais são as garantias que nós temos. Eu vou repetir para que isso mude os seus dias, para que isso altere a visão que você tem acerca da vida, para que você não limite sua visão ao aspecto terreno, mas que você pense na eternidade, mas que você olhe para o céu. O versículo 3 de Efésios 1 traz a noção de bênção, de que nós somos abençoados em Jesus Cristo. O versículo 4 traz a noção de eleição.
Nós só somos eleitos em Jesus Cristo. O versículo 5 traz a noção de adoção. Nós só somos adotados se estivermos em Jesus Cristo. O versículo 7 traz a redenção e a remissão. Dois processos que só são possíveis de serem vivenciados se nós estivermos em Jesus Cristo. É a vontade de Deus que todas as coisas se congreguem em Cristo. O foco é Jesus Cristo. Por isso, ignore qualquer religião, qualquer denominação que discorde, que coloque para o canto Jesus Cristo. É uma fé morta. Uma fé que foge de Cristo é uma fé morta. Se você quer ter a certeza da vida eterna, a vida eterna é Jesus Cristo. E se Ele é a vida eterna, eu não posso ignorar a presença dEle em minha vida, o que Ele fez em meu lugar. No versículo 11 nós temos uma outra garantia. Nós somos herança de Deus se nós estivermos em Jesus Cristo. O versículo 12 traz a questão de que tudo isso, nós somos herança de Deus em Cristo para louvor da sua glória. É Ele que deve ser glorificado. E o versículo 13 diz que nós cremos no Evangelho da salvação e, ao crer no Evangelho da salvação, nós decidimos, através dessa intervenção divina, esperar em Cristo. Esperar em Cristo não é tempo perdido, não. Viva uma vida extraordinária esperando em Jesus Cristo. Não importa os problemas, não importa as necessidades que nós venhamos a passar, que nós estamos passando, mas nós estamos esperando em Jesus Cristo, porque nós escutamos o Evangelho da salvação. O Evangelho altera os nossos dias, o Evangelho altera os nossos comportamentos. Não importa a profissão que você exerce, não importa a função social que você exerce. Quando você imita a Jesus Cristo, você é luz nesse mundo. E é o que eu tenho tentado ser todos os dias, luz para esse mundo. Mesmo ciente das falhas que eu cometo, eu tenho a convicção de que se Ele começou a boa obra, é Ele que terminará. É essa a certeza que eu tenho e é essa a certeza que eu quero que você tenha. Aceite a Jesus Cristo. Ande em Jesus Cristo. Espere em Jesus Cristo. Mas primeiro você precisa escutar. Você precisa dar ouvidos ao Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação é a palavra da verdade, como está no versículo 13 de Efésios 1. O Evangelho da vossa salvação é a palavra da verdade. E quando você crê no Evangelho da salvação, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Jesus não mente. Ele disse que iria para o Pai, mas deixaria o Consolador. É o Consolador que nos convence da necessidade que nós temos de alterarmos a nossa visão acerca da nossa própria vida, promover atividades de autoconhecimento para entender que nós dependemos de Deus, de que nós precisamos de Deus. A lei, os 10 mandamentos foram dados para que nós percebamos que nós nunca iremos obedecê-la sozinhos. Mas ela tem uma função, ela tem uma única função, a lei: conduzir você a Cristo, conduzir você ao Salvador. Você vai esperar em Cristo, porque em Cristo você recebe sim condições de não adulterar, de não cobiçar as coisas alheias, de não matar. É estar em Cristo que dá a você esse status. Você é justo, você promove justiça na terra. Você promove justiça na terra. E você vai demonstrar o amor por Jesus
obedecendo aos seus princípios. E vai ser fácil obedecer, porque Ele está dentro de ti. É Ele que vai dar as condições necessárias para que você todos os dias enterre a velha natureza. Você vai enterrar a velha natureza porque o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança. Além de sermos herança de Deus, como está no versículo 11, nós receberemos a herança. E a herança é a vida eterna que nós precisamos almejar. O Espírito Santo em nós é a garantia da nossa herança. Além de sermos herança, com a presença do Espírito Santo, nós receberemos a herança. A herança que deve ser almejada pela humanidade é a vida eterna. É a vida eterna. Jesus Cristo é a vida eterna. E Jesus, que é a vida eterna, Ele nos ajuda a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque haverá, como o versículo 14 disse, a redenção da possessão adquirida. Se você está longe de Cristo, aceite o Evangelho da salvação neste exato momento, onde você estiver, e você pode ter certeza que nesse exato momento você recebe a vida eterna. Você recebe o Espírito Santo. Basta crer. Basta crer. E você, no tempo de Deus, será redimido, será santificado, dia após dia, segundo após segundo. Ele garante isso para a redenção da possessão adquirida. Nós necessitamos da presença de Jesus através do Espírito Santo dele em nós, para que nós sejamos justificados e santificados. Nós nos tornamos posse de Deus novamente. Você que não aceita a Cristo, você não é posse de Deus. Você só se torna propriedade de Deus quando você aceita a Jesus Cristo. E tudo isso é para louvor da glória dele. E eu pergunto a você, você é filho de Deus? Você é filho adotivo de Deus? Se você aceitou a Jesus Cristo, sim, você é filho adotivo de Deus e você receberá todas as garantias eternas, espirituais, celestiais que Deus tem para você. Que Deus tem para você. As provações que hoje você vivencia, que hoje eu vivencio, elas são cruciais para que essa fé cresça, para que essa fé se desenvolva. A nossa fé é comparada ao ouro, lá em Tiago. Para que o ouro seja considerado verdadeiro, é necessário que ele passe pelo fogo. Assim somos nós. Nós devemos passar pelo fogo para que a nossa fé seja provada. E a nossa fé é provada com o auxílio do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos na história. Deus não nos deixou aqui sem auxílio. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa rocha. E nós percebemos aqui todas as garantias que Ele traz quando nós estamos em Jesus Cristo. Esteja em Jesus Cristo. Persevere até o fim e você receberá a coroa da vida. É essa garantia que Deus dá. Nós receberemos a coroa da vida quando nós renunciarmos a nossa vida e aceitarmos a vida. A vida é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós aceitarmos a vida verdadeira que é Jesus, a nossa vida aqui carnal, ela se extinguirá todos os dias. Todos os dias. Será um processo de renúncia, será um processo de modificação de mente e de comportamento. Mas eu preciso aceitar a vida, eu preciso matar a minha vida e aceitar a vida verdadeira que é Jesus Cristo.
Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E enquanto eu viver, eu quero que esse seja meu objetivo maior, proclamar o nome de Jesus Cristo. E eu quero que Ele me dê sabedoria, inteligência para desvendar todos os mistérios contidos na sua palavra. É Ele que me dá sabedoria para poder chegar aqui e falar com convicção de que Jesus é a saída, é a única saída para que a nossa vida tenha sentido. Você pode ter sucesso momentâneo. Eu não estou dizendo que as pessoas que não aceitam a Cristo, elas não têm sucesso, elas têm sucesso, mas é um sucesso passageiro. O sucesso que eu almejo é renunciar à própria vida por amor a Jesus. Isso sim tem sentido. Eu dizer não a mim todos os dias, sabendo que eu receberei como recompensa a vida eterna e a presença de Cristo eternamente. A presença de Cristo eternamente. Assim como o ladrão passou a vida toda roubando, e estava ao lado de Cristo na cruz, ele teve a convicção de que Jesus é o centro de tudo, de todo o universo. É essa convicção que eu tenho. Por mais que eu tenha pecado, por mais que eu peque, por mais que eu ainda peque, por mais que no futuro eu cometa falhas, eu sei que a minha fé, que a minha salvação está alicerçada em Cristo. E o ladrão que estava ao lado da cruz de Cristo acreditou nisso, de que Jesus é o Rei do universo. E ele disse: lembrai de mim quando entrares no teu reino. Isso é fé. Isso é fé. Acreditar no Rei, no dono de um reino, no Rei de um reino, ele morrendo em uma cruz. Isso é fé. É uma fé que não está atrelada a uma visão materialista e humanizada sobre o aspecto humano e terreno, mas é uma fé que perpassa o aspecto terreno e invade a eternidade. Foi essa a visão do ladrão, a visão de que Jesus era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. E hoje o ladrão está ao lado de Cristo, desfrutando dessa confissão de fé que ele fez no momento de sua morte. Por isso, há o momento certo para que você aceite a Jesus Cristo. E eu espero que seja hoje. Aceite a Jesus Cristo hoje. O ladrão teve o tempo certo para aceitar a Cristo. No leito de sua morte, o ladrão aceitou a Jesus Cristo. E Jesus trouxe a resposta que todos nós precisamos escutar, estar atentos. Eu escuto essa mensagem de Jesus todos os dias, de que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu já vivo o paraíso. A vida eterna eu já vivencio. Eu estou renunciando à própria vida com o auxílio do Espírito Santo. Faça isso também. Com o auxílio do Espírito Santo, renuncie à própria vida. E você receberá a mesma mensagem, você receberá a mesma resposta que Jesus deu ao ladrão. A resposta de que a presença dele estaria com ele pela vida eterna, pela eternidade. A eternidade simboliza a ausência de um fim. E o ladrão hoje desfruta dessa maravilhosa bênção que está ao lado de Cristo. Eu estou hoje ao lado de Cristo. Esteja ao lado de Cristo, para que a morte não pegue você de surpresa. O cristão não vive com o temor da morte, porque ele sabe que a morte é apenas uma passagem. Eu fecharei os meus olhos aqui e acordarei diante daquele que é o autor da minha salvação, que é Jesus Cristo.
Lembro agora de uma frase que eu aprendi durante as pregações que eu assisti. A melhor forma de se preparar para morrer é escolher como você vai viver. Então escolha Jesus Cristo e a morte será lucro para você, porque você estará nos braços de Jesus Cristo e para sempre, no reino de Deus, onde não há injustiça, onde não há corrupção, onde não há morte, onde não há choro. Em nome de Jesus, que essa palavra tenha transformado a sua visão acerca da vida. E eu quero falar 1000 palavras aqui da verdade de Deus e 2 que saiam da minha mente. Porque quem transforma é a palavra de Deus. Eu sou apenas instrumento de Deus para proclamar o santo nome dele na terra, para manifestar o reino dele ainda aqui na terra. Em nome de Jesus, um forte abraço. Estou muito feliz porque o Espírito Santo nos capacita a falar aquilo que você precisa escutar. A emoção toma conta de mim nesse exato momento e eu preciso terminar. Um forte abraço e que a graça de Jesus Cristo seja sempre abundante na sua vida. Tchau.